Fala galera, Priscila e Minária, meus filhos, para mais um vídeo de redação. Hoje nós vamos falar da Consulplan. Como vocês bem sabem, a Consulplan foi a banca escolhida para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Santa Catarina. E aí, como eu tenho um curso específico para essa prova, muitos alunos pediram para que eu gravasse um vídeo explicando aqui no YouTube como que funciona essa banca. Nós não temos o edital ainda, mas nós podemos ver por uma prova anterior como que a banca cobra a redação. Vamos lá então? Então olha só. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Então eu peguei essa prova aqui de 2015 e vamos quanto às orientações para a prova discursiva de redação. Vamos lá. O exame de avaliação de escolaridade será por meio de prova escrita, objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório. O preenchimento da folha específica de redação é de total responsabilidade do candidato, sendo expressamente vedado o auxílio de terceiro ou de equipamentos na execução desta tarefa, por qualquer que seja o pretexto, sob pena de ser atribuído nota zero à prova. Para a prova discursiva de redação, o candidato deverá formular um texto com extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas. Muito cuidado com isso, gente. A galera negligencia demais o rascunho da redação. E aí, às vezes, fazem rascunho, sei lá, com 25 linhas. E aí, na hora de passar a redação na versão definitiva, dá 18 linhas. Então, vocês já têm que passar lá para o rascunho muito certinho, né? Muito semelhante àquilo que você vai escrever na versão definitiva. Afinal, essa é a função do rascunho. A prova discursiva de redação deverá ser manuscrita em letra legível com caneta de corpo transparente de tinta azul ou preta, não sendo, né, permitida a interferência de outras pessoas. E aí, enfim, ele fala, né, sobre as pessoas que precisam de ajudas. Então, olha só. Letra manuscrita em letra legível, né? Manuscrita em letra legível. Então, por favor, gente, letra legível. Facilitem a vida do corretor de vocês. Facilitem a vida de quem vai ler a sua redação. Somente serão avaliadas redações transcritas para a folha de redação, escritas a lápis ou em folha de rascunho não serão consideradas. Quando que você vai receber zero, né? Quais são os critérios que farão com que você receba um redondo na redação? Fuga total do tema, então você fugir daquilo que a proposta solicitou, você não escreveu o tema da redação. Se for resultante de plágio, então a galera, muito cuidado com os esqueletos. A galera tem um hábito aí, né, de ter caveirões, esqueletos, estruturas prontas de redação, muito cuidado com isso. Escrita em versos, ilegível, com identificação do nome, apelido, assinatura ou qualquer marca que identifique em outro local que não seja aquele específico para isso, que não apresentar no mínimo 20 linhas escritas ou que fugir das orientações existentes no caderno da prova. Será desconsiderado, para qualquer efeito de avaliação, fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Tudo bem? Tranquilo? As orientações de boa, né? Então aqui, ó, eu trouxe a prova anterior, né, para que vocês vejam como que a banca tem essa característica. Não estou dizendo que vai ser da mesma forma ou que vai ser dessa maneira mesmo, né? Mesmo porque a gente não tem o edital. Mas a partir de uma prova anterior, a gente consegue perceber aí como que é a dinâmica da banca e como que a banca pode cobrar a redação. Então, nós temos, né, o texto 1, abraçar, aceitar determinada situação ou missão difícil, acoxambrão, acoxambrador, militar que sempre arranja alguma desculpa para não trabalhar, vadio, preguiçoso, enrolão, aquele que acoxambra, ver acoxambrar. Acoxambrar, fugir do serviço, enrolar, fazer corpo mole, fazer nas coxas, sem vontade, com preguiça, sem ânimo, reduzir o esforço em alguma tarefa e fazê-la sem esmero. Barata voa, desordem, agitação, zaralho, ver zaralho. Barro, fracasso na missão, derrota, chafúrnio. Bicho, aluno recém-ingresso na corporação. Dicionário de Gírias Militares, primeira edição, Florianópolis, 2014. Texto 2. O melhor de Calvi. Aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Fazes mau juízo de mim.
Ajo intempestivamente e o zefir mais elaborado ostenta mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido estou a deixar este lugar incontinente. Como queiras, mas sê sabedor que breve se me revelarão teus intentos, por ora vai-te, traste. Confia que sou inocente. Santo palavreado, será que não tem um seriado de polícia onde eles falem que nem gente de verdade? Shhh. O Melhor de Calvin, Estado de São Paulo, publicado lá em 2002. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em forma e sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos, de falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento a seu semelhante pela forma de falar. Linguista e pesquisadora do CNPq, Marta Cherry, foi postado na revista Galileu. Códigos utilizados na comunicação dos bombeiros. O que se transmite, central USB 22, a central UBS 22, QRV, central desloca, QTL, terceiro, colisão, tarará, tarará, tarará. Tá falando aqui nos códigos dele, né? Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo argumentativo, tendo como tema o domínio da língua, tendo em vista a necessária adequação linguística em diferentes situações de comunicação. Olha só, gente, vou adiantar já. Concurso militar, né? Eu tenho várias turmas aí de concurso militar, de concurseiros, né, que vão fazer provas militares, e há uma tendência de muitos alunos de decorarem caveirões, de decorarem esqueletos de redação. Galera, tenham muito cuidado com isso. Não estou querendo dizer que isso não deva acontecer ou que você não deva usar aquilo que vai facilitar a sua vida. O que eu quero dizer é que você não deve usar apenas isso como forma de estudo. O esqueleto, o caveirão, ele está ali para te ajudar a entender melhor a dinâmica da redação, mas não como única forma de você escrevê-la. Por quê? Quando você chega na prova e se depara com esse texto, né? Às vezes você está habituado lá a aplicar no caveirão, por exemplo, temas como violência urbana, a violência contra crianças e mulheres, saúde pública, antivacina, temas mais específicos. E aí você chega lá na prova e você tem isso aqui, ó. O domínio da língua, tendo em vista a necessária adequação da língua em diferentes situações de comunicação. Isso exige de você um domínio muito maior, né, muito grande da língua. Ele exige de você conhecimento de mundo, repertório, ele exige que você interprete os textos. Então, tem que estudar, você tem que ler, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar habituado à banca. Então, é importante, né, que você saiba quais são as características da dissertação argumentativa. Então, a dissertação argumentativa, ela exige de você que apresente um ponto de vista em relação a esse assunto, que você tenha uma tese bem definida, que você tenha esse ponto de vista bem marcado, e a partir dessa tese, a partir desse posicionamento, você vai defender esse posicionamento por meio de argumentos. E aí que você vai ter que defender esse domínio da língua, por que que é importante, quais são os problemas decorrentes disso, enfim, você vai escolher aí as melhores formas de você argumentar. Não se esqueça de que você precisa fazer o planejamento do seu texto, de que você precisa ativar informações de outras áreas do conhecimento para a redação. Tranquilo? Então, olha só. Aqui, ó, eu trouxe a folha de redação lá da prova, né? Nós não temos espaço para título. Caso haja menção à necessidade, né, de se colocar um título e você não tem espaço para isso, caso tenha o espaço, você vai escrever o título lá no espaço destinado a isso. Caso não tenha, você pode muito bem escrever esse título centralizado aqui na linha 1, tudo bem? Vai escrever aqui na linha 1 e aí logo na sequência vai começar a escrever o seu texto, deixando o espaço para o rascunho. Tranquilo? Beleza. Então, olha só.
Comentei brevemente aqui sobre a banca, claro que quando abrir o edital a gente vai voltar aqui para o canal para pensar sobre como a banca vai cobrar a redação, o valor da redação, como que vai ser. E aí, como eu já mencionei para vocês, eu tenho uma turma que já está rolando aí, né? Tanto para PMSC quanto para o Corpo de Bombeiros. PMSC é outra banca, Bombeiros é Consulplan. E aí um aluno entrou em contato comigo e pediu para que eu corrigisse a redação dele. Antes de eu corrigir, ele já falou assim, prof, eu usei um esqueleto, eu quero ver se está certo, se eu posso, se eu não posso usar. E aí eu vou corrigir essa redação aqui com vocês, para mostrar para vocês o que está certo, o que está errado, o que tem que colocar, o que não tem que colocar. Como não é o tema dessa prova, ela vai ser um tema atual, um tema sobre os antivacinas, se eu não me engano. É um mundo sem vacinas, é a proposta, né? Ele usou no cursinho dele e aí ele pediu para que eu fizesse essa correção aqui. Então, vou corrigir aqui com vocês. Olha só. Primeiro aspecto que eu quero que vocês prestem atenção na redação é com o recuo, tá? Não precisa deixar tanto espaço assim para o recuo, tá? Você pode escrever um pouquinho menos aqui, tudo bem? Muito cuidado também com a margem, não deixe esses espaços aqui ao final das linhas. De preferência, desenvolva melhor o seu texto, né? E não deixe esses espaços aqui, ó, entre as palavras, percebe? Você deixa às vezes muito espaço aqui entre as palavras. Então, tenha cuidado aí com essa questão de estrutura, tranquilo? Outra questão que eu quero que você preste atenção é em relação à diferenciação das letras maiúsculas e minúsculas. Não há menção, né, quanto à obrigatoriedade de usar a letra cursiva ou a letra de forma, mas eu oriento que, se você escrever com a letra de forma, você diferencie muito bem a letra maiúscula das minúsculas. Você até fez isso aqui no início, né? No início ela ficou bem marcadinha a letra maiúscula, mas aí depois, no corpo do texto, isso acabou ficando um pouco superficial. Eu vou corrigindo e vou dizendo o que poderia ter sido feito. Mundo sem vacinas. A reflexão acerca da vacinação é um assunto de relevância para o cenário atual. Ao se falar nesse contexto, que você já mencionou, em consideração, esse trecho aqui ficou perdido, nesse contexto em consideração, algumas reflexões podem ser em concordância, podem ser relacionadas, em especial no que tange à obrigatoriedade das vacinas e aos paralelismos no que tange a isso e no que tange aquilo, resultados positivos da vacinação na primeira infância. Bom, o que a gente vê aqui? Nós vemos uma redação calcada no esqueleto, né? Ela foi escrita apenas no esqueleto. E por que isso é um problema? Porque ela não cumpre aquilo que ela deveria trazer. Aqui nós não vemos posicionamento, nós não vemos antecipação dos argumentos, nós não vemos a contextualização do tema. Olha lá, a proposta era mundo sem vacinas. Então veja só, como que a sua introdução tem que ser organizada? É isso que vocês precisam entender. Quando vocês entendem como a introdução deve ser organizada, gente, pode ser de qualquer tema, de qualquer assunto do mundo, você vai conseguir escrever de uma maneira efetiva. Primeiro, você tem que contextualizar o tema, falar sobre o tema, falar sobre o assunto que você vai trazer e, de preferência, já trazer as palavras-chave da proposta aqui na contextualização. Depois, você deve apresentar a sua tese. Você deve apresentar a sua tese. O que é a tese? A tese nada mais é do que o posicionamento. E como você faz para identificar a sua tese? Você aplica a seguinte pergunta: o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? Sobre isso o quê? Sobre o tema da redação, sobre o mundo ser sem vacinas. E depois você vai antecipar os seus argumentos. O que é antecipar os argumentos? Você não tem uma tese? Então, você vai ter que defender essa tese por meio de argumentos. Então, você pode dizer, né, por exemplo, como que seria o mundo sem vacinas, né, os problemas decorrentes disso, as doenças, a sobrecarga do sistema único de saúde, do sistema de saúde, enfim, você que escolhe como que você deveria escrever. A questão é, perceba,
A reflexão acerca da vacinação é um assunto de extrema relevância para o cenário atual. Por quê? Só a vacinação ou a falta de vacinação? Ou os investimentos para que a vacinação ocorra? Ou os movimentos anti-vacina, sabe? Por quê? Tá vendo como tá vazio de sentido? Seguimos. Inicialmente, vale destacar que a obrigatoriedade das vacinas, de acordo com Luiz Paiva, secretário de Saúde do Estado do Ceará, Luiz Paiva, secretário de Saúde do Estado do Ceará, no Brasil, as vacinas devem ser obrigatórias, vírgula, antes do pois já foi comprovado o aumento, deixa eu só colocar aqui, ó, pois já foi comprovado o aumento da imunidade do sistema imunológico após suas aplicações. Ponto. Além disso, cabe salientar que as vacinas reduzem riscos do aparecimento de novas doenças, como a paralisia e a cachumba. Olha só, aqui ó, a abordagem ela foi muito superficial. A proposta falava mundo sem vacinas. Quais são as consequências disso? Ó, inicialmente, vale destacar que a obrigatoriedade das vacinas, de acordo com Luiz Paiva, quem é essa pessoa, da onde você tirou ela, sempre que você quiser trazer informações de outras áreas do conhecimento, procure trazer pessoas que foram amplamente conhecidas e discutidas, não um secretário em específico. As vacinas devem ser obrigatórias, pois já foi comprovado o aumento da imunidade do sistema imunológico após suas aplicações. Olha só, como eu ensinei, né, gente, presta atenção. Os parágrafos de desenvolvimento, eles devem ser estruturados, e aí, meu filho, vou puxar a orelha sua, né? Dá uma olhadinha lá na minha plataforma, lá nas aulas que eu já ensinei para vocês verem para você ver como que você tem que estruturar o parágrafo. Primeiro, você tem que trazer o tópico frasal. O que que é o tópico frasal? É o período inicial do seu texto. É o período em que você vai trazer o argumento que você vai defender na redação. Depois você vai trazer a fundamentação. O que que é a fundamentação? Nada mais é do que as informações de outras áreas do conhecimento que você vai trazer. Repertório, dados, exemplos, fatos, citações. Depois você vai argumentar e aí, por fim, você vai fazer a reflexão crítica. O que é a reflexão crítica? É o momento que você vai trazer a sua voz para a redação. E aí você vai argumentar, e aí você vai fechar o texto. Como você traz aqui, olha lá, ó, inicialmente vale destacar que a obrigatoriedade das vacinas no Brasil devem ser obrigatórias. Tá vendo o que falta? Então, ó, inicialmente é importante ressaltar que é fundamental que haja a obrigatoriedade das vacinas. Ou, inicialmente, vale pontuar que as vacinas devem sim ser obrigatórias. Essa situação se comprova pela. E aí, fala da poliomielite e do sarampo, mostra para a banca que você tem domínio disso, afinal de contas, essas são as doenças que estão mais em voga. Essas são as doenças, né, que o Brasil já tinha erradicado e que retornaram devido à baixa cobertura vacinal. E aí é importante que você fale sobre essa questão das fake news. Haja vista que há uma inter-relação entre a falta de vacinação e a propagação de notícias falsas. E isso ficou muito evidente agora durante a pandemia da Covid. Ademais, convém apontar os resultados positivos na primeira infância. Veja bem, a sua redação ela não está articulada com o tema. O tema não era falar o mundo sem vacinas? O mundo sem vacinas sucumbe, o mundo sem vacinas adoece, o mundo sem vacinas se acaba. Traz isso para a redação. Segundo dados publicados pelo Datafolha, nos últimos anos ocorreu a redução de aproximadamente 40% da mortalidade brasileira. Essa mesma pesquisa ainda apontou a importância do primeiro atendimento preventivo a futuras doenças que possam ocorrer pela falta de imunidade das crianças. Olha só, a redação dissertativa argumentativa, ela exige a apresentação de uma tese e a defesa dessa tese por meio de argumentos. Então, você tem que trazer a sua voz no texto, ainda que você não escreva em primeira pessoa, que você não se coloque na redação, você precisa defender o seu posicionamento.
E isso não ocorreu aqui, porque você não trouxe palavras que indicam juízo de valor, porque você não trouxe palavras que comprovem o seu argumento, porque você não trouxe informações que deixem evidente o que você acha disso. Parece que você apenas leu um texto lá da Datafolha, pegou o texto da Datafolha e trouxe para sua redação. E não é isso que tem que acontecer. Não é isso que deve acontecer. Pelo contrário, você tem que focar naquilo que a banca exige. Então, critique essa situação, reitere essa situação, defenda como é importante, entende? Porque quando eu tô lendo o teu texto, eu não sei o que que você vai defender. Se você está defendendo que o mundo é bom sem vacina, que o mundo é ruim com vacina, que tem que ter vacina, que não tem que ter vacina. Consegue perceber? Percebe-se, portanto, que as vacinações geram impactos positivos para a população e o crescimento de crianças com maior imunidade, tornando os adultos mais saudáveis. Não, não tem como você comprovar isso. Isso aqui é senso comum. Não tem como você me dizer que as crianças que se vacinam, quando elas são adultas, elas são saudáveis. Não existe relação. Dessa forma, quanto maior forem as medidas socioeducativas e recursos financeiros para incentivo à vacinação, mais se tem crianças com qualidade de saúde e de condições melhores de vida. Aqui ficou muito superficial, ficou muito no senso comum, e você não retomou aquilo que você abordou no texto. Como que você faz a conclusão sem a proposta de intervenção? Você retoma aquilo que você apresentou no seu texto, você retoma a sua tese, você dá ênfase aí ao seu posicionamento e fecha o texto de uma maneira efetiva. Então, olha só, o que eu quero de você, meu aluno? Volta lá na plataforma, assiste às aulas teóricas de redação, da dissertação argumentativa e leia muito antes de escrever a próxima redação. Vocês precisam alimentar o cérebro de vocês com conteúdo e posicionamento. O que você acha de um mundo sem vacina? Quais são os problemas desse mundo caso ele existisse? Quais são as consequências desse mundo caso ele existisse? Então é nesse sentido que você deve escrever a sua redação. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Então olha só. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e ajude eu chegar aí a mais pessoas. Bora escrever a redação? Bora, meu filho!